Notícias. Entrevista. Agora 8h23. Bom dia. E começando mais um bloco do Cultura Sul Notícias dessa sexta-feira. Sextou e na sexta-feira temos a Sexta das Profissões. E hoje, primeira Sexta das Profissões de 2024 com uma profissão muito especial. A profissão, então, de professor de música. A gente está aqui recebendo, então, o Adriano Nogueira da Silva. Ele que veio conversar com a gente e trazer mais informações sobre essa profissão tão bacana. A gente já deixa aqui de antemão nosso agradecimento, né, pelo Adriano vir aqui conversar com a gente e trazer tantas informações importantes. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo. Bom dia, Veridiana. Bom dia a todos os ouvintes do programa Cultura Sul Notícias. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz, muito alegre por participar desse programa e dessa entrevista. Nós que estamos felizes em você ter aceitado o nosso convite e poder vir aqui conversar com a gente e trazer um pouquinho mais detalhes dessa profissão bacana e que, assim, traz muitas curiosidades. Inclusive, eu tenho várias, já fui aproveitando aqui, colocando as minhas curiosidades também para perguntar para o Adriano. E se você que está nos acompanhando tem alguma curiosidade a respeito, então, da profissão, né, de professor de música, pode mandar sua mensagem também aqui pra gente no 98804-2851. Pra gente começar, então, a nossa entrevista hoje, Adriano, eu queria que você contasse pra gente há quanto tempo você já atua como professor de música. Olha, eu já estou há 29 anos atuando como professor de música, né? Uma caminhada bastante, né? Considerável aí, né? Muita experiência já na área, né? Isso. E como que você escolheu a profissão? Eu queria saber se você tem músicos na família, da onde que veio essa inspiração para seguir também carreira nessa área. Olha, a música já começou na infância, né? Então, já desde o pai, ali no começo, o pai ensinando a gente. Eu tenho meus irmãos também, né? É uma família com 4 filhos, né? Meu pai teve 4 filhos. E desde a infância já o contato com a música, né? Então eu fui crescendo, aí depois também na sequência eu tive o interesse de fazer o curso de formação de professores, né? Eu fiz o magistério e assim eu fui vendo que eu tinha aquele potencial e que eu gostava muito da área do ensino. Então, por fazer o curso de formação, eu escolhi continuar também com a música, daí ensinando a música. Então eu sempre tive prazer nisso e acabei escolhendo mesmo como profissão. Defini mesmo e escolhi música como profissão, como professor. E outra pessoa da tua família, ela também atuava assim como professor ou era só mais em casa, tocando, como que era? O meu pai, que já era professor de música, maestro, regente, sempre envolvido com a música. Então também teve uma inspiração aí, né? Uma grande inspiração. Uma grande. Mandaram aqui pra gente também, pergunte pra ele quais os instrumentos que ele ensina. Quais você ensina? Veja só, eu nessa área de licenciatura, a gente trabalha com a iniciação musical, né? Aquela parte onde o aluno tem o primeiro contato com o instrumento, né? Sim. Essa parte também da musicalização. Então, a gente trabalha com os principais instrumentos, os mais comuns, né? A gente trabalha toda a linha de cordas, de percussão, linhas de sopro. Então, por ser uma base na iniciação, os instrumentos mais usados aí, mais conhecidos aí, a gente leciona e consegue ensinar. Que seria ali o teclado, violão. Vamos lá, os instrumentos mais conhecidos aí: teclado, violão, o violino, saxofone, trompete, flauta, né? São os instrumentos mais procurados. E nessa base da musicalização, né, da educação musical, a gente consegue colocar o aluno em contato com a música. Eu acho que essa etapa na vida do aluno, ela é muito importante porque é a base. Então, uma criança, um aluno bem musicalizado, para ele seguir as próximas etapas no processo de formação, fica muito fácil. Fica muito fácil. Bacana. E eu queria saber também de você, como que você resolveu criar a escola de música? Como que você pensou assim, não, vou ter também o meu espaço para poder então aplicar todo o meu conhecimento? Veja só, eu quando iniciei na música, eu trabalhava com várias instituições, né? Eu prestava serviço, tinha parcerias e tal. Mas eu nunca consegui ainda realizar o objetivo que eu queria de ter uma escola. Então, devido a algumas dificuldades que a gente sempre encontra nesse processo, nessa caminhada, eu tive a iniciativa de abrir a escola. Porque a partir do momento que a gente tem a escola estruturada, a gente consegue também prestar um serviço melhor,
a gente consegue focar um pouquinho mais na estrutura, montar uma estrutura melhor de atendimento, de metodologia e tudo mais, né? Então a escola de música, ela veio também nessa necessidade, né? Eu preciso montar uma escola para a gente poder melhorar o nosso atendimento e fazer um trabalho com mais qualidade e eficiência. E foi um sonho realizado que você conseguiu fazer ali e conseguiu colocar daí em prática tudo que você realmente queria. Isso, um sonho realizado mesmo, um sonho realizado e que tem que continuar, né? Que tem muito mais ainda pela frente também. Muito bem. Da onde que você é natural? Eu sou natural da cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. E eu queria saber, eu acho que todo mundo que está nos acompanhando, né? Da onde que veio, que você conseguiu chegar até São Mateus do Sul e resolveu então morar aqui em São Mateus do Sul e começar também uma escola de música aqui. Como que você acabou chegando aqui na nossa terrinha? Que por sinal, assim, estamos muito felizes hoje de estar em São Mateus do Sul, tá? Minha família, a esposa, minha esposa Tatiana, meus filhos, né? Luiz Adriano, Ana Luísa, o Paulo Manuel e o Adriano Júnior. Então, meu sogro veio primeiro para São Mateus do Sul. E quando ele veio para cá, aí a família acabou me emocionando. Ai, tranquilo, quando fala de família a gente se emociona, né, Adriano? Porque é um laço que é único que a gente tem com os nossos familiares. Então, quando a gente fala de algum familiar que tem alguma lembrança, é bem comum se emocionar, fica bem tranquilo. Meu sogro veio para São Mateus do Sul e depois a gente vinha visitá-lo os finais de semana, né? Sim. Ele veio para um atendimento na igreja, tal, que ele frequenta, que ele faz parte. E numa dessas ocasiões eu tive o privilégio de conhecer o pastor Oswaldo Filho. Ah, sim. E aí você acabou conhecendo também. Desculpa, imagina, se apaixonando pela cidade também, né? Isso, numa das conversas com o pastor Oswaldo Filho, falando sobre música, né? Que é um violinista. Sim. Sou muito grato a isso. E a gente falamos de projetos de música, né? E eu sou apaixonado por isso, eu vivo isso. Então, trabalhar hoje com música, principalmente nessa fase da criança, da musicalização, da formação, isso é muito forte na minha prática cotidiana. Então eu tive o privilégio de conhecer o pastor Oswaldo Filho, falamos sobre projetos e tal, e isso me alegrou muito. Isso, assim, aquela esperança, né? Aquela crença no poder da música, né? No poder transformador da música, de uma sociedade, de uma comunidade e tudo mais. Então isso foi muito forte. E nós fizemos essa parceria. Então viemos com a Big Art, com a parceria com a De Samas, para poder desenvolver esse projeto em São Mateus do Sul. E iniciamos esse projeto. E foi muito bom. Experiências assim maravilhosas com esse projeto. E tá dando ainda muito certo, isso, vai dar cada vez mais. E daí aí depois a gente decidiu abrir a Big Art mesmo em São Mateus do Sul. Nós temos a Big Art em Curitiba. Sim. E hoje a Big Art em São Mateus do Sul. Então estamos muito empenhados nesse projeto de musicalização, porque acreditamos que a música pode transformar toda uma cidade, toda uma comunidade, né? Então é um trabalho muito assim de educação mesmo, é um trabalho de formação, não só um trabalho artístico, né? Sim. De performance musical, de ensinar crianças a tocar, simplesmente tocar, mas viver a música de fato e viver melhor através da música. Bacana. E eu queria saber o que é mais difícil na profissão. A gente sabe que todas as profissões, quando a gente traz aqui na Sexta das Profissões, tem o seu lado bom, o seu lado ruim, e eu queria saber o que é mais difícil, o que é mais complicado. Tem algum ponto na profissão de professor de músico que você poderia destacar, assim, que é mais complicadinho? Olha, o que acontece até na faculdade havia muitos debates em relação a isso, porque o músico, ele pensa muito só no lado artístico, né? Então ele acaba que não se planejando, ele não tem um planejamento dessa profissão. Então é aí que acaba às vezes encontrando muita dificuldade, né? No nosso país e na nossa realidade. Então assim, para essa profissão precisa ter todo um planejamento. Outra, precisa também estar muito certo o que eu quero isso mesmo,
eu preciso me planejar, eu preciso me organizar, porque é uma carreira. Sim. Então eu preciso ter isso bem planejado para eu poder me dar bem. Hoje eu me considero realizado na profissão. Bacana. Uma pessoa mandou aqui pra gente também, pergunte se ele dá aula de gaita. Gaita você também dá aula? Olha, a gente trabalha com toda a formação, iniciação na gaita, né? Seria interessante uma pessoa, por exemplo, essa pergunta é muito boa, que essa pessoa tivesse uma aula experimental, para eu explicar como que é o processo do ensino da gaita. Tá? Na verdade, eu gosto da aula experimental explicar o processo da formação musical, que ela é única, ela não é diferente para um estudo da gaita, para um estudo de violino, para um estudo de violão. A estrutura musical é única, tá? Então seria interessante até numa aula experimental para a gente poder mostrar isso de fato, porque falando é muito fácil, né? Sim. Aí na prática ali é a gente consegue explicar, né? Mas temos sim gaita. Então os instrumentos mais aí conhecidos, pode procurar a Big Art que nós vamos atender. E eu posso também aqui dar de antemão, também falar de causa própria, né? Eu já fui fazer uma aula experimental também e até comentei e brinquei com o Adriano que eu não tenho talento nenhum, né? Não tenho... E fui lá e olha, realmente o método que ele utiliza ali para ensinar, só naquela primeira aula que eu fui, achei realmente muito bom. Com certeza quem vai lá com o tempo, com certeza vai tocar alguma coisa, porque realmente tem o dom, você com certeza tem o dom também de ensinar, né? Aquela paciência, aquela calma, porque tem pessoas que já nasceram com uma certa facilidade, né? Tem outras como eu que já não tem tanta facilidade assim. E o Adriano conseguiu lá me ensinar direitinho, achei muito bom também os métodos. E eu queria saber se dá para viver de música. Você indicaria a profissão? Porque como você falou, né? Tem muitas pessoas que às vezes só pensam na parte artística, tipo ser famoso e tal. E tem vários tipos de áreas dentro da música que você pode atuar, dando aula, enfim, sim. Mesmo vivendo da música também numa cidade pequena. Como que é isso? Olha, é possível sim viver da profissão, né? Como eu disse, né? De maneira organizada, né? E comprometimento também, né? Eu não posso ver essa profissão como uma atividade extra, né? Ela tem que ser a minha atividade principal, né? Aí, e de maneira bem planejada e organizada, sim, dá para viver muito bem da profissão. O que acontece em muitos casos que a gente vê, as pessoas não têm um planejamento, usa isso como uma atividade extra, é um complemento na renda, né? Então daí a pessoa ela não se compromete. Ela não usa aquilo como, né, uma profissão definitiva, né? Então ela não vai se empenhar, né? Ela não vai se comprometer de maneira integral, né, para aquilo. Então esse comprometimento faz toda a diferença aí na profissão. Em todas as profissões. Em todas as profissões, então, nessa também. Isso. E eu queria que você contasse pra gente, todas as vezes que a gente traz aqui uma profissão, Adriano, a gente pergunta se tem alguma história, algo assim que marcou, que você poderia compartilhar. E eu queria saber, nesses teus mais de 29 anos também, então, como professor de música, tem alguma história que te marcou, assim, que você vai levar pro resto da vida, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, Veridiana, tem muitas histórias, sabe? Tem muitos, assim, histórias muito interessantes, mas uma que eu vou destacar aqui, que eu me lembro aqui agora, é de um aluno deficiente visual, que ele procurou a escola em Curitiba com muita vontade de tocar o violino, e ele já veio com o violino dele, fez uma aula experimental e ele gostou muito da questão. Tem uma prática na música que se chama solfejo, ela é pouco explorada, mas eu exploro bastante. Eu gosto muito do solfejo e já vim de uma formação também assim. Então quando eu comecei ali a conversar com ele e que eu fiz o solfejo, ele ficou maravilhado. Falou: nossa, eu nunca vi isso, nunca tinha visto isso. E ele ficou com a gente e conseguiu tocar o violino dele por causa dessa prática de solfejo, porque ele não tinha como ver a partitura. Sim. Então ele ia só pelo som. Mas o solfejo, a prática do solfejo, a gente canta a melodia e cantando as notas musicais. Então isso para ele assim foi fantástico, né? E conseguiu tocar o violino dele. Então essa foi uma das experiências maravilhosas que eu tive também, dentre tantas outras, né? E que te marcou que era algo diferente, né? Diferente. Algo assim que, mesmo com as dificuldades desse aluno, você conseguiu achar uma forma de
demonstrar para ele que ele poderia, né? Tanto que ele conseguiu. E conseguiu. Bacana. A gente sabe também que todas as profissões têm as suas dificuldades. E eu queria saber se você já passou por, nesses 29 anos, algum tempo, algum período, enfim, de dificuldade que você até pensou em desistir, enfim, sair da profissão. Teve algum momento? Olha, sim, já tive acho que 2 ou 3 momentos, né? Mas assim, foi antes de abrir a escola, né? Porque eu trabalhava com parceria com várias instituições e tal. Então eu encontrei muita dificuldade nesse caminho, né? Na questão da valorização, das pessoas não valorizarem, das pessoas não se comprometerem. E não é relacionado aos alunos, né? Eu nunca tive esse tipo de problema, porque assim, eu sou um professor que procuro incentivar, motivar o aluno. Eu acho que a questão da motivação aí, ela fala mais alto. Então, veja só, eu encontrei dificuldades, mas quando eu trabalhava com algumas instituições que as lideranças eram as primeiras a não acreditar no processo, na transformação através da música. Então, aí onde eu tive uma maior dificuldade. Sim. Aí abri a escola, porque na escola eu sou o dono da escola, eu sou o diretor da escola, então a escola depende do que a gente acredita. Então, se você acredita no poder transformador da música, que através da música você pode viver melhor e fazer crianças, adolescentes, jovens viverem uma vida muito melhor, aí você vai se dar bem. Tenho certeza que vai se dar bem, se você ter essa visão e ter essa crença, acreditar dessa maneira. Muito bem, a gente também tem várias participações aqui também no nosso canal no Facebook, né, na nossa live, acompanhando a gente também ao vivo. A Josiane mandou o melhor professor de música que podíamos ter em São Mateus do Sul. Obrigado. O pessoal da Big Art também está lá acompanhando. O Edson também mandou melhor escola de música. A Maria também está participando. Ótima professora, a Isabel também colocou aqui. A Josiane também colocou: amamos vocês, família. Adriano Nogueira da Silva. E é bom também ter esse reconhecimento, né, Adriano? O pessoal mandando mensagem, acompanhando, participando. E eu também queria saber. Eu sei que você dá aula de vários instrumentos, mas eu fiquei curiosa. Quero saber qual que é o teu instrumento preferido e por quê. Olha, eu vou dizer 2 instrumentos aqui. Um é o teclado e o outro é a flauta doce. A flauta doce, embora um instrumento que não é conhecido no Brasil, infelizmente, como um brinquedo, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho a família da flauta doce lá na escola, e todas as pessoas que vão na Big Art, eu tenho como um dever apresentar a família da flauta doce. Que é um instrumento maravilhoso, um instrumento musicalizador e um instrumento utilizado na educação musical no mundo. Então, os países desenvolvidos, onde tem uma educação musical desenvolvida, eles aplicam o estudo da flauta doce, mas é a flauta doce de verdade, eu brinco, né? Eu sempre falo para os alunos. Não é essas que a gente compra no 99, né? porque tem a de brinquedo, né? Tem a de brinquedo, também. Mas a gente utiliza a flauta doce mesmo. É um instrumento musicalizador, um instrumento de um som, né, maravilhoso, encantador. Então, é o teclado, por ser também um instrumento de vários timbres que a gente pode explorar, e ritmos também, né? E a flauta, que no processo de formação musical, olha, é um instrumento ideal para a formação. Então, o teclado e a flauta doce. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo é curto. Sim. Já tá dando o nosso horário, mas pra gente finalizar, né? Você falou que é realizado, então, na profissão, né? Não se vê em outra profissão. Não. Hoje não. Hoje não. E eu queria saber o que você poderia deixar, então, também de mensagem, né? Pra quem tá nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira e que gostaria também de conhecer melhor, né? Algum instrumento, aprender a tocar algum instrumento. Qual a mensagem que você poderia deixar a todos os nossos ouvintes? Olha, eu digo sempre que os elementos da música, que para quem já estudou um pouquinho música, é a melodia, a harmonia e o ritmo. Esses 3 elementos, eles estão presentes na gente, nas pessoas. Sim. Todos nós temos esses 3 elementos. Então, se de repente você algum dia
pensou em aprender um instrumento musical e de repente você tem alguma dúvida, olha, eu consigo mostrar isso na prática, tá? Porque falar aqui, eu sempre digo, é muito fácil. Mas eu consigo mostrar isso na prática, que os 3 elementos estão presentes em nós. Então você tem tudo para aprender a música, você tem tudo para aprender a tocar um instrumento musical. Então aí não é só para quem tem o dom, né? Se você tiver um bom orientador, uma pessoa que te oriente, uma pessoa que pegue na sua mão e caminhe junto com você, você vai tocar o seu instrumento musical. E eu quero dizer também que a música na nossa vida, ela é muito importante. Um pai hoje que tem uma criança, um filho, né? Nessa fase inicial, invista na música. A música por si só, ela é poderosa. Em todos os sentidos. Então, música só vai te fazer bem. Sim. Música nunca vai te fazer mal. Então, e na Big Art a gente vive isso. A gente vive isso de fato. Então, é uma oportunidade de você conhecer a nossa escola, o nosso processo de ensino, nossa metodologia, a nossa dinâmica de ensino. E viver essas experiências com a gente. Tá? De fato, assim, presenciar isso, né? Viver isso na prática. Ver que isso realmente é possível. E que através da música, hoje, a Big Art em São Mateus do Sul, a gente pode ajudar muita gente, né? Através da música. Essa é a força da música, né? Então a Big Art, ela usa a música como ferramenta. E nós vamos usar ela como um meio, tá? Não como um fim. O fim é mudar a vida das pessoas, né? Para melhor. Então eu deixo essa mensagem, que valorizem a música, invistam na música, no processo de formação, e que vai fazer toda a diferença. A gente já vive experiências hoje em São Mateus do Sul, não temos tempo aqui agora para abordar tudo isso, mas já experiências extraordinárias, assim. Com certeza. O que a música está fazendo. Mais uma vez, te quero agradecer imensamente sua presença aqui, Adriano. Seja sempre bem-vindo também aqui na rádio. E fica agradecendo o nosso carinho também a todo o pessoal da Big Art, e que vocês continuem fazendo esse trabalho, porque com certeza, como você falou, a música também pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Sim, sim. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas logo mais também essa matéria completa, a entrevista estará lá, então postada também no nosso canal no YouTube. Quem perdeu algum momento pode conferir lá também essa nossa live tão importante. Sim. Quer falar mais alguma coisa, Adriano? Eu quero agradecer novamente o convite, Veridiana, agradecer a todos da Cultura Sul FM, Sim. a toda a equipe, né? Vocês estão de parabéns. E essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho da música e dessa importância da música também. Agradecer a minha família, a minha esposa, a Tatiana, os meus filhos, Luiz Adriano, Ana Luísa, Paulo Manuel e Adriano Júnior. Nós que agradecemos mais uma vez. Agora, 8h46, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.